Olá, como estão? Muito bom revê-los. Juntos vamos chegando ao fim do nosso semestre. Essa é a última unidade, a unidade 3, na qual vamos falar e discutir sobre os usos e apropriações da imagem pelas ciências, atentando para o percurso que fizeram até serem consideradas como documento, fonte de pesquisa, informação e memória. Faz-se necessário, portanto, ao serem consideradas como documento, que a elas seja dado um tratamento documental, leitura, análise, representação, tendo em vista a recuperação da informação pelos usuários. A partir dos exemplos, vamos analisar, descrever e representar informações de documentos imagéticos. De antemão, lhes digo que essa é uma tarefa na qual a objetividade muitas vezes é colocada em xeque por conta da polissemia incrustada nas imagens. Susan Sontag chama-nos a atenção ao afirmar que a fotografia, na verdade, é incapaz de explicar o que quer que seja. É um convite inexaurível à dedução, à especulação e à fantasia. Mas por que esse tema atrelado à biblioteconomia? Adiantando lhes digo, comungando com Mainoni, que é porque consideramos importante para o curso de biblioteconomia que a organização e representação da informação, seja ela através de fotografias, pinturas, filmes cinematográficos, se torne relevante a partir do momento em que se toma a imagem como possível de apropriação e geração de novos conhecimentos e que se considere a imagem como fonte de pesquisa, informação e memória. Características estas que nem sempre lhes foram atribuídas. Por isso mesmo, vamos atentar para essa última afirmação, características que nem sempre lhes foram atribuídas. Vamos procurar saber como as imagens, em especial as imagens fotográficas, foram deixando de ser consideradas como mera ilustração e passaram a ser consideradas como documento e a representarem para as ciências informação, memória e fonte de pesquisa. Para tanto, vamos dar um pequeno mergulho nessa história. No século XIX, a sociedade burguesa buscava uma forma de representação do mundo que atendesse aos seus anseios, à organização social e política, ao avanço tecnológico atingido por ela. Foi a fotografia a melhor resposta a esse anseio e necessidade. No que tange à representação do homem e do mundo, ela não foi acolhida como uma fonte de informação. Apenas ilustrava os textos escritos, era auxiliar da história, um registro objetivo da realidade que alimentava o ego da classe burguesa que, retratada, ocupava as páginas dos álbuns de família e povoava as paredes das belas residências. O papel das imagens fotográficas restringia-se a representar e conservar o traço do passado, auxiliar as ciências, uma testemunha daquilo que foi. O que vem diferindo com o tempo é a forma como os vários campos do conhecimento e pensadores vêm se apercebendo da complexidade epistemológica das imagens como um documento e representação. Sua legitimidade artística e cultural vem sendo reconhecida não só em conformidade com as recentes mudanças sociais, mas como uma consequência da transformação dos meios de comunicação, os avanços tecnológicos e as novas concepções de arte que reverberaram na mudança do conceito de documento. O debate em relação ao tema, ao uso da imagem e em especial da imagem fotográfica como elemento para análise da realidade, ocorreu no âmbito da história, da corrente historiográfica da Escola dos Análises, na França, no início do século XX. Essa escola e seus membros passaram a considerar não só os documentos escritos, mas a oralidade e as imagens como fontes credenciadas de informação e reconstituição do passado. Não só história, mas em outras ciências sociais e humanas, o conceito de documento sofreu mudanças significativas, das quais destacamos aquelas advindas do pensamento de Paul Klee e Suzanne Brier, referências
quando o assunto tratado é a documentação, área do conhecimento considerada como precursora da ciência da informação. Para Otlet, documento é o livro, a revista, o jornal, é a peça de arquivo, a estampa, a fotografia, a medalha, a música e também atualmente o filme, o disco e toda a parte documental que precede ou sucede à emissão radiofônica. Propunha que documento, como um termo genérico, abarca não só os escritos, mas aqueles caracterizados como iconográficos e audiovisuais. E para Suzanne Brier, documento é toda base de conhecimento fixo materialmente e susceptível de ser utilizado para consulta, estudo ou pesquisa. Uma evidência física. Para ela, um animal na selva é um animal. No zoológico, ele passa a ser objeto de observação e estudo. Como fonte de informação, ele é um documento. Outros pensadores em outros tempos se debruçaram sobre o assunto. Vale a pena pesquisarem. Mas fechando esse circuito histórico, podemos afirmar que por ter reconhecido a sua potencialidade informativa e mediadora, a imagem, e em especial a imagem fotográfica, tem recebido um tratamento documentário especial, uma adoção de novos olhares e métodos na análise e interpretação, que na contemporaneidade têm sido adotados por parte das ciências sociais e, em particular, pela ciência da informação, pela biblioteconomia. Com o passar do tempo e a inserção de novas tecnologias e mídias no ambiente social e das bibliotecas, a área teve, por necessidade, de ampliar seu foco de estudo e prática que envolvem descrição e atribuição de assuntos para esses documentos, porque está atrelada à organização e representação da informação. Aí eu lhes pergunto, no contexto da biblioteconomia, que tratamento documentário tem recebido as imagens? Como se procede? Para começar, o tratamento documentário envolve atividades que descrevem fisicamente e analisam tematicamente os documentos, extraindo deles informações principais e representando de forma sintética seu conteúdo através dos resumos e índices. A análise de imagens requer leitura, identificação, análise e representação de informações que envolvem tanto a parte física como o assunto, englobando conhecimento sobre a natureza, os aspectos técnicos e a contextualização das obras. Afirma-se, portanto, que a imagem significa e representa uma informação e a biblioteconomia realiza uma meta-representação, já que se ocupa de representar uma representação, uma imagem que está em lugar da coisa. Observem. Primeiro, as imagens podem ter diferentes naturezas, objetivos e suportes, fotos, vídeos, filmes, etc. Por isso, seus usuários também serão variados, requerendo dos bibliotecários tratamentos informacionais diferenciados para cada uma delas. Segundo, como fonte de informação, estão passíveis de tratamento documentário por meio de metodologias e ferramentas para a produção do registro de informação, já que sua representação é produto de atividades intelectuais do bibliotecário, a análise temática e descritiva da informação. Atividades que implicam na análise documentária tão bem definida por Kobashi, que diz: a análise documentária, em sua dimensão operatória, manipula e transforma textos em dois tipos básicos de representações, o resumo e o índice. Portanto, o objetivo das operações documentárias não se resume a condensar os registros do conhecimento, mas, e principalmente, promover sua circulação. Para que essa atividade seja exercida, precisa-se de ferramentas e normas. Algumas regulam as operações da representação de documentos. O Código de Catalogação Anglo-Americano, de 2002, estabelece regras gerais de descrição para cada tipo de documento. Elas são utilizadas no tratamento dos diferentes tipos de imagens fixas e em movimento, fotografias, filmes cinematográficos, documentários, etc. Já a parte temática, os índices e resumos, estes são regidos pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT,
pela NBR 6028/2003, Informação e Documentação, Resumo, Apresentação, e pela NBR 12676/1992, Métodos para Análise de Documentos, Determinação de seus assuntos e Seleção de termos de indexação. Mas outros instrumentos também são utilizados na descrição e representação da informação contida nas imagens, como os tesauros, vocabulários controlados, tal qual o Manual para Indexação de Documentos Fotográficos, publicado pela Fundação Biblioteca Nacional em 1998. E agora vamos descrever e resumir? A seguir, vejamos alguns exemplos de descrição catalográfica e temática de algumas imagens. Concluindo e despedindo, lhes digo que, como viram, tentamos ao longo do semestre ampliar o entendimento sobre a imagem, seu histórico, usos, apropriações, valores. Tentamos demonstrar os elementos constitutivos de uma descrição e análise de imagens. Ressaltamos que esse labor não se exaure no que foi exposto. É um trabalho intelectual que exige do bibliotecário não só o conhecimento das normas e processos. É uma atividade que desafia a sua sensibilidade, que o incita a driblar a subjetividade, mas que os frutos são colhidos quando felizes os usuários encontram a informação desejada. Continuem firmes, empenhados e fiquem certos de que, ao escolherem o curso de Biblioteconomia, fizeram uma bela escolha. Um abraço para todos.